Esta é a história de São Vicente Pallotti, um homem extraordinário, com uma visão além de seu tempo. Muito cedo as pessoas começaram a chamá-lo de santo. Suas ideias foram bem além das muralhas de Roma, embora ele raramente tenha saído dessa cidade. Os 55 anos de sua vida foram de muito trabalho e um intenso amor a Deus e aos homens. Muitas e muitas vezes, de batina preta, ele percorria a cidade, que era atravessada pelo rio Tibre. As pessoas que o encontravam, conversavam com ele e que o escutavam, logo percebiam que havia um outro mundo escondido em seu coração. Nele revelava-se o infinito amor de Deus. Vicente Pallotti, nos caminhos do infinito. Estas ruas e fachadas são testemunhas da história que queremos contar. O fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX eram sacudidos pelas grandes mudanças políticas e sociais na Europa. A Europa, o velho continente, tornou-se o campo da violenta Revolução Francesa, das guerras de Napoleão e dos movimentos de independência. Por causa destes acontecimentos, surgiu a ideia da unificação da Península Itálica em um só Estado. As tempestades da história que sacudiam todo o continente não pouparam também a Igreja Católica. O Sumo Pontífice foi envolvido em jogos políticos e, por causa de batalhas, os estados pontifícios foram ocupados. O poder do Papa como chefe de Estado foi limitado. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, instituída por Napoleão, era obrigatória também para a Igreja. Os sacerdotes e os religiosos eram perseguidos. Muitas congregações religiosas foram fechadas. Os bispos e os padres, fiéis ao Papa, eram condenados à prisão ou à pena de morte. No entanto, muitas novas ordens religiosas surgiram naquela época. A ação missionária da Igreja se fortificou e muitos novos santos nasceram. Era 1795. No dia 21 de abril, na casa em Vila del Pellegrino, 130, nasceu Vicente Pallotti. Seu batismo aconteceu no dia seguinte, na igreja paroquial São Lourenço, em Damaso. A pia batismal, até hoje, é uma silenciosa testemunha daquele acontecimento. No livro de batismo podemos ler a seguinte anotação: Vicente Luiz Francisco, filho de Pedro Paulo e Maria Madalena de Rossi. Quem podia imaginar que o nome desta criança se tornaria famoso na Roma cristã? Quem poderia imaginar que num futuro próximo este nome seria conhecido em todo o mundo cristão? Któż mógł wtedy przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości będzie znane w całym świecie katolickim? A Via del Pellegrino hoje tem o seu próprio ritmo de vida. A tranquilidade das ruas é interrompida pelo barulho dos carros, das conversas e dos gritos dos vendedores aos peregrinos vindos à cidade eterna. No tempo da infância de Pallotti, o clima da rua era parecido. Dona Maria Madalena, mãe de Vicente, era muito generosa e de atitudes nobres. Por levar uma vida difícil e sofredora, rezava com grande fervor a Maria, mãe de Jesus. Pedro Paulo, o pai de Vicente, trabalhava no comércio, onde adquiriu uma razoável fortuna. Possuía vários armazéns de alimentos em diversos pontos da cidade. As pessoas que o conheciam consideravam-no um homem alegre e trabalhador.
A família de Pallotti tinha muita devoção pelo santo do século XVI, São Felipe Neri. Seu santuário ficava bem perto da casa de Vicente. Este padroeiro cuidava da grande família de Pallotti. Vicente sempre dizia: Deus me deu santos pais, e é verdade. Ele teve a felicidade de nascer numa família onde reinava a ternura e o amor. W swym pokoju przyjmował odwiedzających, spowiadał i odprawiał mszę świętą. Pedro e Maria zelavam muito pela educação religiosa e pela formação intelectual dos filhos. Vicente foi alfabetizado numa pequena escola do bairro. Depois estudou no famoso Colégio dos Padres Escolápios e também no Colégio Romano. Já nos primeiros anos de estudo, podia-se ver nele claros sinais de vocação sacerdotal. Enquanto seus colegas passavam o tempo livre nas praças brincando, Vicente, embora gostasse de brincar com eles, preferia passar o seu tempo livre em oração. Vicente era considerado um bom aluno e solícito. Os mais próximos viram nele uma extraordinária sensibilidade pelos necessitados e uma grande vontade de ajudar ao próximo. Em relação a si mesmo, era muito exigente. No caminho para o Colégio Romano, quase todo dia entrava na igreja Santa Maria Sopra Minerva para rezar. O pequeno Vicente gostava de ficar na penumbra na capela lateral, de onde podia admirar o belo barroco da igreja. Ali, mergulhado em oração, podia sentir o amor e a beleza de Deus. Todos perceberam logo que Vicente queria ser padre. No início, pensava em ingressar nos capuchinhos. Porém, o seu confessor, seus pais e também os próprios capuchinhos desaconselharam-no devido à sua frágil saúde. O hábito capuchinho tornou-se para ele um sonho que nunca se realizou. Vicente zelava por sua educação. Em 1814, entrou na Universidade Sapienza. O lema da universidade acabou tornando-se também o lema de seus estudos. O temor de Deus é o início da sabedoria. Terminou seus estudos com o duplo doutorado de Filosofia e Teologia. Naquela época, a filosofia abrangia também matemática, astronomia, história, direito e até hidráulica. Ainda existem as anotações de suas aulas. Os anos de estudo fortificaram seu maior desejo: amar infinitamente a Deus. Ele escrevia: não há inteligência, mas Deus. Não há vontade, mas Deus. Não há alma, mas Deus. Não há visão, mas Deus. Não há honras, mas Deus. Deus em tudo e sempre. Na vida de Vicente, o tempo de estudos era ligado à preparação ao sacerdócio. Na Basílica Lateranense, recebeu a ordenação do subdiaconato e o diaconato. 16 de maio de 1818. Foi o dia mais feliz de sua vida, dia da sua ordenação sacerdotal. No dia seguinte, em Frascati, na Igreja de Jesus, anexa ao convento da Congregação das Irmãs do Menino Jesus, Padre Vicente Pallotti rezou a sua primeira missa. Participaram da missa a família, os amigos e o povo de Frascati. Naquela época, em Roma não faltavam padres. Os novos sacerdotes eram ordenados muitas vezes com o chamado título de patrimônio. Isto significava que em seu trabalho pastoral dependiam do bispo, mas sustentavam-se a partir do patrimônio familiar. Este era também o caso de Padre Vicente Pallotti. Para seu sustento, o pai destinou uma parte de sua herança para que ele pudesse se sustentar. Até 1837, ano da morte do pai, Padre Vicente morava na casa dos pais, no segundo andar.
Em seu quarto, atendia visitantes, confessava e rezava a Santa Missa. Em 1819, Padre Vicente Pallotti começou a trabalhar como professor de teologia dogmática e escolástica na Universidade Sapienza, dando aula durante 10 anos. Era muito querido entre os jovens. Por causa de sua bondade e generosidade, tinham plena confiança nele e procuravam-no sempre. Como formador, também era responsável pelos exercícios com os alunos na universidade. Fundou colégios noturnos para os jovens e, como confessor no seminário romano, preparava os candidatos ao sacerdócio. Não levava seus alunos somente à igreja e à sala de aula. Valorizava a necessidade de brincadeiras. Muitas vezes, ele mesmo participava delas junto com os jovens. Ele mesmo escrevia: façamos tudo o que está ao nosso alcance para fazer o bem. Tudo, e se for possível, sem limites. É significante que o povo romano chamava Vicente Pallotti não só de padre, embora este título seja reservado somente aos religiosos, mas também de santo. Por muitos anos, a figura do padre Vicente Pallotti, magro, um pouco encurvado e dinâmico em seus movimentos, fazia parte das ruas de Roma. Ele era visto nas igrejas e conventos, nos palácios da aristocracia e nos bairros mais pobres da cidade, nos hospitais, nas prisões e nos quartéis. Padre Vicente Pallotti gostava de desafios. Sempre assumia as tarefas mais difíceis e espinhosas, e mesmo as tarefas mais insignificantes. É por isso que aquele padre, sem uma paróquia definida, carregava nas suas costas um enorme peso de trabalho. Padre Pallotti dedicava muito tempo atendendo confissões. Muitas pessoas procuravam-no para se aconselhar e receber a absolvição dos pecados. Sempre estava disposto a atender as pessoas que o procuravam. Se alguém pedia a confissão na rua, entrava numa igreja próxima ou aguardava as pessoas num templo. Em seu confessionário, ajoelhavam-se pessoas de todas as classes sociais. Eram pobres, ricos e também papas. Dizia-se que Padre Vicente lia os pensamentos das pessoas. E, de fato, possuía o dom de conhecer os segredos da alma do homem. Sabia levar a Deus as pessoas que se afastavam dele. O turbulento tempo da primeira metade do século XIX encheu as prisões de Roma com prisioneiros. Os prisioneiros políticos, os ladrões e os assassinos ficavam na mesma cadeia. Padre Vicente muitas vezes visitava as prisões romanas, superlotadas, o castelo de Santo Anjo, a prisão feminina em Termini e as casas de recuperação para os jovens. Zelava por melhores condições para eles ou até solicitava a diminuição da pena. No início, isto era um trabalho sem compromisso, mas com o tempo tornou-se uma pastoral ordinária dele. Seu trabalho cotidiano incluía também a visita aos doentes. Com frequência, era chamado às casas ou aos hospitais. Muitas vezes, visitava os doentes no Hospital Militar Centro Preti, cuidando com dedicação de suas necessidades. Com o tempo, o seu serviço no Hospital Militar transformou-se, a pedido do próprio Papa Gregório XVI, em capelania. Era o maior hospital em Roma naquela época. Neste trabalho, ajudavam-lhe os padres que se juntaram a ele. Padre Vicente Pallotti sabia que a vida do homem é curta e passa muito rápido. Por isso, igual a um bom anjo, zelava pelas almas e corpos dos doentes. Seu trabalho gerava união e solidariedade entre as pessoas que sofriam juntas na mesma sala.